Presidente, deputada Renata Souza, eu vou ser sintético na primeira assertiva, porque eu queria, primeiro, parabenizar a Polícia Civil e o Ministério Público por duas ações. Uma, noticiada no dia de ontem, quando desvendou um crime que se transformou no noticiário nacional e, quiçá, internacional, envolvendo uma deputada federal e muitos dos seus familiares, Flor de Lis. E, para surpresa minha e geral, o marido era filho, se tornou genro, virou marido. E uma série de tentativas de homicídio até atingir o mesmo. Tudo sob o manto de alguma religiosidade e de muita hipocrisia. Então, foi uma elucidação da Polícia Civil com o Ministério Público. A denúncia já está aceita e agora esperamos que se faça justiça. E a segunda, que a Polícia Civil com o Ministério Público, aí não sei se o Ministério Público também, prenderam hoje mais de 100 bandidos, muitos milicianos, responsáveis por muitos crimes e, quiçá, até ligações com o PCC lá de São Paulo. Que isso, é claro, que foi fruto de muitas investigações, porque foram 300 mandatos de prisão, do qual se efetivou, eu não sei o número final, estou dizendo mais de 100, porque já li 150, ou já ouvi a deputada Marta Rocha falar em 105, né? Então, como eu não tenho o número certo de prisões, mais de 100 foram. Então, a gente não pode ser só crítico aquilo que acontece de errado. Também temos que louvar aquilo que acontece de positivo. Bom, segundo, já que esse tema veio à tona pelo deputado Alexandre Knoploch, eu acho que um parlamentar tem que dar satisfação aos seus companheiros quando ele age errado, ou quando o acusam de forma leviana ou errada. Ele deve satisfação. Eu não tenho de dar satisfação aos meus companheiros por opinião traduzida em jornais, principalmente quando as opiniões são longevas e não atuais. Então, verifiquei e li o artigo do colunista Merval, a quem eu admiro e respeito, e verifiquei que ele estava defendendo teses. E aí usou uma frase minha que ele não disse que era atual, mas que era verdadeira. Porque eu continuo a ser defensor de que se tenha ticket de refeição, continuo, e em tempos pretéritos, eu verifiquei pessoalmente, investiguei pelo Conselho de Ética e votei no plenário que isso existia dentro do parlamento naquela época, que era muito pior do que rachadinha, era o deputado se apropriar do cartão de funcionários fantasmas e se apropriar de tudo que estava ali dentro, e muitas vezes esse funcionário era fantasma, deputada Renata Souza, porque ele nem sabia que era funcionário. O nome era colhido lá no Bolsa Família, assinava uns papéis, depois levava R$ 200 para casa feliz, e tudo que tinha dentro, auxílio educação, quiçá vale-refeição, salário, etc., ia para o bolso de terceiros. Então, não inventei historinha, eu não criei nada
e não acusei ninguém. Eu falei em cima daquilo que aconteceu. E quem estava aqui viu. Então, eu queria deixar isso muito claro, porque eu não tenho que me desculpar porque um jornalista, no seu artigo, citou uma frase minha. E não disse que eu disse para ele ontem. Ele simplesmente citou. E tudo aquilo que a gente fala aqui, nos expedientes finais, estão registrados e ficam registrados no Diário Oficial ou em gravações, etc. E é uma pena que a Assembleia Legislativa fale sempre alerge. O bom era sempre nominar. Mas, como existem muitas variações, a mídia sempre cita alerge. Mas eu sou do mesmo ponto de vista do deputado André Siciliano. Eu prefiro e quero sempre uma imprensa totalmente livre para nos criticar, muitas vezes com acerto, outras vezes até com excesso. Eu jamais vou dizer para um repórter que vou querer que encha a boca do mesmo de pancada porque fale alguma coisa que eu não gosto. Isso é que é profundamente desrespeitoso. A mídia é para opinar sobre tudo, principalmente para ter senso crítico. Se um país tem uma mídia que só abana os poderes, é bom desconfiar dessa mídia. Mídia boa é aquela que tenha o olhar crítico sobre aqueles que comandam o país e também também do seu setor empresarial, né? Que, ao longo desses anos, e vou repetir aqui, transformou esse país numa plutocracia corrupta. Parte do empresariado se uniu à parte dos políticos e depedraram os cofres públicos. E o pior, deputada Renata Souza, isso eu não estou falando do passado, estou falando do presente. Está acontecendo nos dias de hoje, com a Covid-19, com a pandemia, destruindo e roubando-se da saúde, com o Brasil sendo um dos campeões de casos de Covid e de mortes dos nossos irmãos. Está acontecendo hoje. Os usos e costumes continuam o mesmo. Essa plutocracia só mudou a escala, desceu alguns degraus, mas continua tão virulenta quanto antes. No Rio de Janeiro, em alto grau, mas também em outras unidades da federação. Afinal, hoje, também foi preso um secretário de saúde lá no Distrito Federal, né? Bem perto do Planalto, né? Mostrando que, infelizmente, nós vamos ter que caminhar muito para chegar ainda a sermos um país medianamente equilibrado nas práticas republicanas. E, para concluir, deputada Renata Souza, fico em perplexidade, porque o mês de setembro está chegando, e fico lendo nos jornais que já querem desmontar a Operação Lava Jato de Curitiba, em plena pandemia, quando muito trabalho também tem que se ter agora, né? Porque, volto a dizer, também no Paraná, também em Santa Catarina, desvios estão acontecendo. Então, esse tema, infelizmente, vai continuar vivo, porque mudaram os agentes corruptos, mas a prática continua. Obrigado, presidente. Muito obrigado.